aula de Direito das Sucessões. Hoje vou utilizar um novo método, um novo programa, e eu vou fazer um teste para ver se vai funcionar e se vai ficar bom. Então, por favor, não deixem de dar um respaldo, um retorno para ver se vocês gostaram desse novo método, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa aula. Na aula anterior, nós falamos sobre os testamentos ordinários, seriam aqueles testamentos utilizados como regra. Na aula de hoje, falaremos sobre os testamentos especiais. São aqueles utilizados em caráter de exceção, em situações emergenciais, que são os testamentos marítimos, aeronáuticos e militares. No testamento marítimo, é permitido àquele que se encontra em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, e que receie morrer na viagem. Então, é permitido que ele faça o testamento. Não valerá se no tempo da feitura o navio estava em porto, onde o testador poderia desembarcar e testar de forma ordinária. Então, se o navio estiver parado em porto, não há possibilidade de utilizar desse testamento, porque ele poderia muito bem descer e ir até um cartório e realizar o testamento de forma ordinária. Então, a previsão está no artigo 1892 do Código Civil. O próximo testamento, nós vamos falar sobre o testamento aeronáutico. É permitido àquele que está em viagem, a bordo de aeronave militar ou comercial, fazer o testamento aeronáutico. Tá? O que nós temos que prestar atenção é que caduca se o testador não falecer na viagem ou em campanha, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa testar de forma ordinária. Então, ele estava lá numa situação que ele achou que estava em situação de risco, ele foi e fez o testamento. Ao retornar em terra, ele passou dos 90 dias e ele não foi fazer o seu testamento em cartório, pois havia a possibilidade dele confeccionar, e ele não fez. Então, o testamento ele caduca, tá? Porque ele teve possibilidade, muitas vezes no calor da emoção, ele acabou dispondo os bens, achando que ia falecer, e isso não aconteceu. Então, se ele está em terra e ele não confirmou aquele testamento, passando dos 90 dias que ele já está em terra, o testamento ele vai caducar. Temos também, vou mudar aqui a telinha, o testamento militar. Faculdade militar e as pessoas que se encontrem em campanha, correndo os riscos da guerra, realizar o testamento. Caduca desde que o testador esteja 90 dias em lugar em que possa testar. Salvo se o testamento apresentar as formalidades do artigo 1895. O artigo 1895, ele remete ao parágrafo único do 1894, que ele fala o seguinte, esse testamento, se ele for apresentado no cartório, mesmo que passe dos 90 dias, tá? Então, digamos que ele fez o testamento, estava numa situação emergencial, ele estava lá em campanha, em guerra, ele voltou e tá dentro dos 90 dias, aquele testamento ele tem validade. Agora, passou nos 90 dias e ele não fez o testamento de forma ordinária, ele vai caducar. Mas se ele levar esse testamento, mesmo que passe dos 90 dias, mas ele for até o cartório e fazer as formalidades, mesmo que sejam os mesmos termos, ele vai ter validade, porque ele foi até o cartório e ratificou. Né? Ele fez um testamento de forma ordinária, mesmo que tenha os mesmos termos do extraordinário. Tudo bem? Então, dá uma lidinha, por favor, no 1894 e 1895. O próximo tema que nós vamos abordar são as disposições testamentárias. Então, nós vamos ter regras proibitivas e regras permissivas. Então, vamos entender. Isso válido para todos os testamentos, tudo bem? Não só para os testamentos especiais, testamentos ordinários também. O que são disposições testamentárias? Elas consistem em regras interpretativas do testamento, que apenas serão aplicadas caso a vontade do falecido não tenha sido manifestada de forma clara e inconteste. Então, ele fez o testamento, mas não foi possível entender bem o que ele gostaria das disposições da manifestação da última vontade dele. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a melhor que assegure a observância da vontade do testador. Então, vamos entender algumas regras. Regras proibitivas.
Não cabe nomeação de herdeiro a termo, salvo disposições fideicomissárias, que eu vou explicar para vocês mais para frente, considerando-se não escrita a fixação de data ou termo. Não cabe disposição com condição captatória, que é proibido aquele pacto sucessório que eu comentei com vocês. Em vida, eu já negocio com uma outra pessoa, falando, olha, eu vou deixar essa casa para você e você deixa outro bem para mim. Eu já faço um pacto com aquela pessoa, sendo que há uma proibição nesse sentido no nosso ordenamento jurídico. É nula a cláusula que se refere à pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar. Então, eu faço um testamento e deixo para uma pessoa que eu não consegui identificar quem é. Por exemplo, olha, deixo meu imóvel em Gramado para um rapaz que geralmente fica sempre tomando café na padaria X todo dia pela manhã. Quantas pessoas passam por lá? Eu não consegui identificar quem é. Então, nesse caso, é nula essa cláusula que refere à pessoa incerta. Eu não consigo saber quem é, tá? Vamos para o próximo. Regras permissivas, o que é permitido. A nomeação pode ser pura e simples, quando não haja qualquer condição ou ônus. Coloquei simplesmente, olha, deixo meu imóvel, ou deixo 30% do meu patrimônio para João Silva. Tudo bem, eu não dei nenhuma condição, nenhum ônus, simplesmente o nomeei de forma pura e simples. Totalmente permitido. A nomeação pode ser feita sob condição suspensiva ou resolutiva, desde que lícitas e possíveis ou mediante encargo, para certo fim ou modo, que pode ser exigido do beneficiário, não se falando em revogação pelo descumprimento, salvo se expressamente prevista pelo testador, e ainda por certo motivo. Bom, digamos que eu deixei um imóvel, olha, eu tenho, digamos que 2 imóveis, né, um valor de 1 milhão cada um. Então, eu deixo esse imóvel de 1 milhão, ou seja, 50% do meu patrimônio, melhor dizer assim, para minha irmã Juliana, só que como condição, eu deixo, se ela não fizer o pagamento do IPTU que está atrasado, ela não vai conseguir esse bem. Eu não vou disponibilizar esse bem. Então, ela vai ter que cumprir essa condição para que ela tenha esse patrimônio, seja herdeira desse patrimônio, tá? Agora aqui, são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Então, se for identificado que aquele testamento foi feito sob dolo, sob coação, esse testamento pode ser anulável, tudo bem? Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Quem é o interessado? O interessado é a pessoa que está lá como herdeira, tá? Então, quando ela identificar que houve um vício, né? Ele tem o prazo de até 4 anos para ingressar com a ação para solicitar a anulação daquela disposição. Tudo bem? O que é legado? Pode ser conceituado como uma coisa certa e determinada deixada a alguém, legatário, por testamento ou codicilo. O legado pode ser de coisas, créditos, quitação de dívida, alimentos, usufruto, imóvel, dinheiro, renda ou pensão vitalícia. Eu comentei com vocês, vou até mudar aqui a telinha para ficar mais fácil. Comentei com vocês lá no início das aulas que quando eu deixar uma porcentagem do meu patrimônio no testamento, a pessoa é um herdeiro. Agora, quando eu deixar um bem específico, aquilo é um legado, a pessoa é legatária, tá? Eu deixei um bem específico. É diferente de eu falar que eu deixo 20% do meu patrimônio para alguém, ou quando eu falo que eu deixo um veículo Honda Civic, Honda Civic, ano tal, modelo tal, placa tal.
Eu especifiquei qual é o imóvel, né? O imóvel, não. Eu especifiquei qual que é o móvel, o bem que eu tô deixando. Eu deixo para fulana de tal, eu deixo o imóvel situado na rua tal, no endereço tal, eu deixo especificado qual que é o bem. Isso é um legado, tá? Qual que é a diferença de doação ou legado? A doação, ela é feita em vida, né? E não está condicionada à morte da pessoa. O legado está condicionado à ocorrência da morte. O legado é um negócio jurídico unilateral. A doação é um negócio jurídico bilateral, né? Vontade de duas partes. Tudo bem? Eu posso também deixar como legado uma pensão. Então, assim, deixo para o meu sobrinho uma pensão vitalícia no valor de R$ 1.500, ou vitalícia, ou até ele completar 21 anos. Tudo bem, tá? Eu deixei algo específico, isso que nós dizemos o que é legado. Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês, né? Qual que é a diferença aqui de legado e herança? O legado não se confunde com herança. O legatário não representa o decujus, né? Porque na herança, lembra que você pode ter o inventariante, a pessoa que vai ficar responsável, que vai administrar. Não adquire imediatamente a posse dos bens, devendo requerê-la a quem de direito. Também não responde diretamente por suas dívidas, salvo se toda herança for dividida em legados. Só responde imediatamente quando os outros bens de herança não forem suficientes. Digamos que eu tenho um patrimônio de 2 milhões, deixei um legado, deixei um imóvel para o meu sobrinho no valor de 200 mil. Eu deixei um legado para ele, né? Então eu faleci. Dívidas eu tinha no valor de 500 mil. Tá? Eu tinha um patrimônio de 2 milhões. O legatário, ele não vai responder pelas dívidas, exceto se as minhas dívidas, elas ultrapassarem o valor da herança, né? Daí vai ter que atingir o legado, tá? Mas ele não vai responder. Então, nesse caso de exemplo que eu dei, 2 milhões de patrimônio, deixei 200 mil para ele, 500 mil de dívida. A herança, ela consegue pagar suficiente. Então, não há necessidade de mexer no legado, tá? E o legado, ele não é transmitido automaticamente com a morte do decujus. A posse desse bem, ele vai ter que requerer, tá? Ele vai requerer. Obviamente que os frutos daquele imóvel ele tem direito a partir do momento do falecimento. Então, digamos que é um imóvel que estava alugado. O aluguel, ele tem direito a receber aquele valor mensal a partir do momento do falecimento, tá? Mas ele não tem direito não é automático, né? A posse dos bens. Tudo bem? A aquisição do legado é diferente da regra geral da aquisição da herança, que se dá com a SAI-SIM. Isso porque, aberta a sucessão, o legatário adquire apenas a propriedade da coisa, se essa for coisa certa, existente no acervo. No entretanto, se tratar de coisa incerta, escolhe-se de qualidade média, só adquire essa coisa quando da partilha. Quanto à posse, o legatário não tem como exigi-la imediatamente. Poderá apenas pedi-la aos herdeiros, que verificarão a possibilidade, não podendo obtê-la por sua própria autoridade. Os frutos, todavia, pertencem ao legatário desde a morte do testador, salvo o dinheiro que decorre de mora. Olha só, nós falamos nas aulas anteriores que o princípio da Sazini transmite a posse para os herdeiros a partir do momento do falecimento. Lembra que nós comentamos? Essa regra é diferente quando falarmos de legado, né? Porque o legado, a posse, ela não é transmitida automaticamente assim. O legatário, ele tem que requerer, né, para os demais herdeiros, e eles vão verificar a possibilidade se o bem está disponível no acervo para poder entregá-lo, tá? Ou então ele vai ter que realmente esperar a partilha, né? Só que ele só vai adquirir essa coisa na partilha, tá? Pessoal, agradeço por ter acompanhado
espero em breve poder ter contato com vocês de novo, pessoal. E bons estudos e contem comigo. Até mais. Tchau, tchau.